Doutor Renato, mais um ano a gente está aqui comemorando essa noite aqui com os amigos, pode dizer que essa noite é mais para os amigos do IASP, né, com todo mundo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de hoje, desta noite que está aqui. Essa noite como sempre, é uma noite muito especial, que anualmente se repete, e é onde há uma confraternização com todos os sócios do Instituto que compareçam e com os convidados que aqui comparecerem também. Então, nós temos essa oportunidade, essa convivência, é uma convivência de amigos, comemorando a cultura, que isso é importante na nossa profissão, e isso dá para estreitar ainda mais as amizades. Falando em amizades, aqui eu não poderia deixar de falar da reeleição do presidente José Horácio aqui. Eu queria que o senhor falasse como conselheiro e também como pai do reeleito presidente. É a primeira vez que acontece isso no IASP. Não é bem a primeira vez, porque houve vazios, houve sempre isso. Então, depois houve no estatuto, houve uma mudança e agora voltou a haver essa possibilidade de haver apenas uma reeleição na mudança estatutária. E eu achei importante, não por o Horácio ser meu filho, mas, acima de tudo, que ele fez uma administração modernizadora, de projeção do Instituto, e isso é fundamental que continue e se consolide, para que as administrações futuras que vierem mantenham o Instituto sempre na sua posição de vanguarda. Em primeiro lugar, um prazer estar com você de novo, Delcy. Já há quantos anos juntos em tantos eventos do nosso querido IASP. Mais um ano e é um momento que a gente sempre espera muito. Encontrar, no final de ano, todos os amigos do IASP, do Conselho, os associados, da diretoria. É um momento que pessoas que se querem bem se encontram. E o IASP tem tido uma atuação muito importante no campo cultural, que é exatamente o que motivou a criação desse instituto. Acabamos de ter, mais uma vez, um congresso de todas as comissões temáticas, que praticamente coroou mais um ano desse instituto. Olha, para a América Latina nunca teve vida fácil. O latino-americano tem um temperamento forte, né? E isso, em grande parte, também foi gerado por um ingrediente político que nós importamos dos Estados Unidos, mas que foi moldado à personalidade do norte-americano e não da América Latina, que se chama sistema presidencialista de governo. Então é natural que essa história da América Latina, não só do Brasil, muita conturbação política decorre das regras do jogo, né? E o sistema presidencialista, numa sociedade com temperamento forte, acaba gerando essas conturbações. Mas é sempre importante, nessa época do ano, pensar sempre num futuro melhor, e a gente pode acreditar. O Tribunal de Justiça Militar sempre tem trabalho, porque os nossos jurisdicionados, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, corresponde à terceira força militar da América Latina. Só perde em contingente para o Exército Brasileiro e para o Exército Argentino. São 90 mil integrantes na ativa e, somando com os que estão na inatividade e que são nossos jurisdicionados, são 135 mil. José Horácio Raufeld Rezende Ribeiro foi um presidente eleito com muita expectativa por ser jovem. E sei que, em relação ao jovem, sempre surge essa expectativa. E ele correspondeu plenamente, demonstrando extremo dinamismo, espírito inovador e muita competência, o que rendeu a ele uma reeleição sem qualquer outro candidato oponente. E certamente terá, junto com sua nova diretoria e o Conselho, ao qual faço parte com muita honra, 3 anos de um profícuo trabalho, certamente. Com relação à nossa confraternização, é uma oportunidade de nós revermos a elite da advocacia de São Paulo presente. Embora nós não nos encontremos
nos tribunais diariamente, é uma grande oportunidade estarmos aqui hoje e revendo-os. E quanto à reeleição, eu acho que foi ótima, já fez uma ótima administração. Espero que continue destacando, porque está trabalhando bastante. É muito bonito o seu trabalho para o Instituto. É um belo momento de encontrar todos aqueles que trabalham conosco nessa profissão e uma confraternização bonita de encerramento de ano, que tem se repetido aqui no Figueira Rubaiá, e o IASP proporciona isso de uma forma muito agradável e de um momento muito acolhedor para nós no fim do exercício desse ano, que tem sido bastante puxado. Tem feito um trabalho, meu amigo Zé Horácio tem feito um trabalho muito bom na frente do Instituto, tem imprimido uma dinâmica e uma presença do Instituto Advogados dentro da comunidade aqui no Brasil de uma forma muito empenhada e muito dedicada e muito competente, de modo que eu fico muito contente de ter o Zé Horácio dirigindo o Instituto e muito feliz pelo trabalho que ele tem desempenhado. Essa noite equivale a uma consagração daquilo que o Instituto fez, vem fazendo e efetivamente vai continuar fazendo pela grandeza dos seus objetivos, pela grandeza dos seus projetos e pelo efeito notável que tem causado as realizações que tem feito na cultura, no congraçamento dos colegas, no aperfeiçoamento da advocacia e na produção de material jurídico que tem representado hoje pelas suas revistas, várias revistas, pelas suas palestras, pelos seus congressos, pelos seus cursos, por todo esse enorme volume de trabalhos institucionais e culturais. Eu digo hoje com muita tranquilidade que o Instituto dos Advogados de São Paulo hoje é a maior entidade de advogados no seu aspecto cultural. O número da produção intelectual dos seus associados é tão grande que não bastava mais uma única revista que eu tenho a honra de dirigir. Foi preciso que muitas outras revistas fossem criadas, como já foram criadas e já vêm sendo impressas, para dar vazão a esse volume notável da produção intelectual e jurídica dos seus associados. Olha, a reeleição do Zé Horácio era um fato já certo de se realizar. O volume de trabalho que o Zé Horácio realizou, a persistência, a fidelidade, o amor que ele já revelou para o Instituto, na sua persistente vocação, não tinha a menor dúvida que nenhum outro candidato ousaria tentar substituí-lo, porque ele é quase insubstituível. Portanto, o Instituto deu um ponto positivo, mantendo o Zé Horácio na presidência, com vários dos seus colaboradores. Eu acho um momento histórico do Instituto, o que está acontecendo atualmente. Nunca o Instituto teve um volume de trabalho como está realizando o Zé Horácio. Bom, em primeiro lugar, dizer da alegria de poder estar falando a você no programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, onde nesta noite o Instituto reúne os seus membros, reúne convidados ilustres, para que possamos confraternizar ao final de um ano difícil. Este ano não foi fácil, mas sem dúvida nenhuma foi um ano promissor em muitos aspectos. E a realização de uma confraternização deste porte, além de fazer o congraçamento, eleva os espíritos para que as esperanças sejam retomadas. De modo que, ao apagar das luzes desse ano, nós nos municiamos de uma gigantesca esperança para esperar o ano novo, que certamente virá com algumas alternativas de dias melhores para o Brasil.
O Zé Horácio é um grande companheiro, um advogado brilhante, uma liderança inconteste e realizou efetivamente um belíssimo trabalho à frente do Instituto dos Advogados de São Paulo. O Instituto é uma entidade respeitabilíssima e a figura do seu presidente, ela tem que levar a imagem do Instituto. A figura do presidente tem que estar presente em todos os eventos para que o Instituto se faça presente. E o Zé Horácio não só demonstrou ser um grande administrador, mas cumpriu adequadamente este papel. É por isso que foi eleito. E a rigor, nós estamos diante de uma situação que eu digo que é repetência por competência. Vai continuar porque todos os associados do Instituto assim o desejaram. De modo que eu desejo ao Zé Horácio uma profícua gestão que dê continuidade a todo esse trabalho e eu tenho certeza, ao final da segunda gestão, estará coroando de sucesso todos esses anos de dedicação à causa maior, não só da advocacia, mas acima de tudo da cidadania. É uma emoção muito grande, Delcy, aqui estar cheio de amigos, rodeado todo final de ano. Esse jantar é um jantar tradicional do Instituto dos Advogados de São Paulo, onde todos os membros do Instituto se encontram, trocam as opiniões do dia a dia, celebram o final do ano, comemoram e brindam o próximo ano, né? E hoje, mais do que nunca, a gente tem uma razão além de todas para comemorar, que seria a reeleição aí do Dr. José Horácio Ribeiro como presidente do Instituto novamente. Foi fantástica essa experiência de apresentar o programa Código de Honra. Em 2015 a gente só ensaiou, Delcy. Em 2016 nós vamos gravar bastante, fazer bastante programa. Eu acho que com isso a gente pode contribuir bastante para a comunidade jurídica, para os estudantes de direito, para os advogados, porque a gente consegue fazer entrevista com juristas de renome e pegar opiniões importantes, principalmente no cenário nacional que se encontra, né? Vamos fazer um trabalho bacana, o Instituto vai colaborar bastante com a sociedade através do programa Código de Honra. Esse jantar do IASP é tradicional porque congrega uma elite das profissões jurídicas paulistas e brasileiras. Hoje eu vejo aqui ministros, ex-ministros, desembargadores, magistrados, advogados, procuradores. Então é um congraçamento baseado naquele núcleo comum do IASP, que é a cultura. O IASP é, dentre as entidades que agregam juristas, aquela que mais se preocupa com a cultura jurídica, com o aperfeiçoamento, com o aprimoramento. Então isso também está muito transparente nesses encontros. São encontros muito simpáticos, de pessoas eruditas, muito bem educadas, e é um prazer participar mais uma vez. Enquanto eu puder, eu virei. Bem, nós estamos num ano que começou preocupante, passou a ser dramático, termina em termos assim políticos e orçamentários trágico para o Tribunal de Justiça de São Paulo e para todos os demais tribunais. Agora, é saudável verificar que a Constituição de 1988 permitiu que atravessássemos todas as procelas sem nenhuma ruptura institucional. O Brasil está funcionando, os três poderes estão funcionando, há decisões judiciais que podem não agradar, mas são cumpridas. Então eu acredito que enquanto o direito esteja sendo observado, nós temos uma democracia. Então democracia é efervescente, porque há dissenso, né? Aliás, eu sempre digo que o único consenso no Brasil é a absoluta falta de consenso. Nós temos sempre opiniões variadas, não há unanimidade, mas é muito saudável que nós discutamos. Foi um ano para o judiciário muito importante, porque o juiz passou a ter um protagonismo que ele não pediu, mas a Constituição exigiu dele. Então todas as questões são judicializadas, o juiz é obrigado a se manifestar, os advogados a serem criativos. Então é um ano em que a profissão jurídica está em alta. Eu tenho uma profunda admiração e estima pelo Zé Horácio Ralfo Rezende Ribeiro, que é um jovem muito maduro. Há muitos anos eu o conheço, quando ele era ainda
integrante do grupo dos jovens advogados do IASP, e já se sentia, já se poderia prever, prenunciava uma liderança, uma vontade de trabalhar, um desempenho muito acima da idade cronológica que ele tinha. Hoje, que ele está mais maduro, ele deu ao IASP uma nova fisionomia, um novo papel, um novo design dentre as associações de advogados, e por isso ele mereceu essa consagração, chapa única, reeleito, o que significa que fez uma gestão que agradou a todos e que principalmente produziu resultados muito exitosos, muito saudáveis para aquela que é a vocação do IASP, que eu agora repito, o aprimoramento das profissões jurídicas. O IASP faz tudo com profundidade, não é um sindicato, não é uma congregação de interesses imediatos, mas é uma entidade que visa as profissões jurídicas a longo prazo, sedimentada. E eu tenho uma grande simpatia pelo IASP, porque ele tem a mesma idade do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu presidi nesta última gestão e do qual eu me despeço com grande saudade. Bom, é uma festa paulistana com todas as características da civilização deste lugar incomparável. E é uma festa da comunidade jurídica, da comunidade dos advogados, reunida aqui sob o palio do Instituto, que faz 141 anos, que completou 141 anos há pouco tempo, na ocasião em que o presidente José Horácio Alfred Rezende foi eleito mais uma vez para presidir o Instituto. Enfim, é um momento difícil para o país e mais difícil ainda para o planeta no seu conjunto. É difícil hoje examinar a situação do Brasil e a situação do mundo e dizer qual das duas é mais desastrosa, qual das duas é mais catastrófica, qual das duas infunde maior angústia no coração das pessoas de bem. Mas, de qualquer maneira, pelo menos a nossa classe, aquela em que trabalhamos, aquela a que pertencemos, faz o que pode para fazer prevalecer o bom senso, para fazer prevalecer o direito no que ele tem de mais coerente com os sentimentos das pessoas de bem. E o Instituto dos Advogados de São Paulo vive nesse momento a glória sob a presidência do José Horácio, que enfim, que dá à instituição o esplendor que ela merece e o lugar a que ela faz jus no contexto das diversas entidades, todas muito prestigiosas, que congregam a nossa classe no Brasil contemporâneo. Bom, em primeiro lugar, tradicional essa confraternização do Instituto, e acho que marca exatamente essa característica que nós somos, que é uma verdadeira confraria de juristas. Então, um espaço como esse, as pessoas têm a oportunidade de dialogar, de trocar ideias. Então, muito feliz poder proporcionar isso para os nossos associados. Na verdade, acho que isso foi o resultado de um trabalho normal, de uma dedicação. Acho que o importante para o Instituto é que nós todos temos a mesma posição como associados, O fato de eu estar presidindo o Instituto é apenas uma função de auxiliar que as atividades se desenvolvam. Eu não me considero diferente dos outros associados nesse aspecto e nunca coloquei como um objetivo presidir. É uma honra enorme, porque assume um papel de liderança entre as pessoas mais respeitáveis, não só do ponto de vista moral, mas do ponto de vista intelectual. É uma responsabilidade enorme, mas que eu cumpro com muita honra e alegria. É inegável que este ano tem essa característica com relação ao possível impeachment da Presidente da República. O que fica como lição fundamental, e eu tenho dito isso no Instituto dos Advogados de São Paulo, que não existe brasileiro acima da lei. Acho que o maior legado que nós vamos ter é que as leis têm que ser respeitadas.
O presidente da República e o cidadão comum têm que respeitar as leis. E o direito se coloca nesse momento como não só a proteção do cidadão, mas sem obediência ao direito nada se desenvolve. Acho que essa é a grande lição desse ano. Acho que o ano que vem é poder trabalhar um pouco mais com a mídia, que é até a tua especialidade, com a mídia audiovisual, né, com acesso remoto, que as pessoas possam usufruir um pouco mais do trabalho que é feito do Instituto à distância pelo site, com todas essas ferramentas, não ficar uma coisa apenas e tão somente sendo realizada na sede do Instituto fisicamente. Acho que esse é um objetivo que leva o Instituto mais longe, né? E acho que é uma obrigação que nós temos.